Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em Geeks, eu sou Igor Leão e hoje nós vamos falar de RPG, mas não é de reeducação postural global. Salve, salve galera, aqui é Dela Torre e toda aventura, se não começa numa taberna, não é RPG. Fala galera, meu nome é Pedro Azevedo e eu só tenho uma coisa a dizer: minha vida é minha espada e minha espada é minha vida. Fala galera, aqui é o TM e se eu fosse escolher um personagem eu seria o bardo de The Witcher. Pá. Começou bem. Começou bem o negócio, começou bem. O pessoal mergulhou fundo no tema agora, hein? Ó. Bem galera, nesse episódio de hoje especialmente vamos falar sobre RPG, né? Esse jogo que possui muitos adeptos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, mas que também muitas pessoas não conhecem, não sabem como funciona, né? É um jogo baseado em informações e imaginação, né? Por que não dizer pura imaginação, né? É um jogo bem prático que, dependendo de toda a narrativa, de toda a história, de todos os personagens, pode durar aí talvez horas e dias para terminar, não é isso? Ou até anos. Muitos dias. Ou até anos, acredite, eu já estive num grupo que durou pelo menos 5 anos na mesma campanha. Olha só. Caraca, então nós vamos conversar propriamente sobre RPG, mas antes, Thiago, vamos dar uma passadinha lá no nosso mural. Isso aí, vamos dar uma conferida lá no que tem no mural. Partiu! Bem, Thiago, aqui no nosso mural do Papo Nerd, lembrando sempre que o mural é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro. Eu quero dizer que essa semana chegaram algumas novidades lá, Thiago, muito legal. O acervo do sebo virtual está assim, bem diversificado e tem crescido e tem chegado muitas novidades. Por exemplo, nós temos lá de HP Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, né? Para quem se interessa aí, muito bom esse livro. Ilíada de Homero, um clássico da literatura mundial. Temos também, Thiago, De Volta para o Futuro, os bastidores, né, da trilogia. Caramba. Muito bom. Para quem gosta de box, né, coleções, temos lá o box do Sherlock Holmes, obra completa, né? Olha capa só. dura, muito bonito. Também a coleção O Guia do Mochileiro das Galáxias, 5 volumes originais escritos pelo Douglas Adams. Também, Thiago, tem lá a coleção Heróis do Olimpo completa, né? Olha pra quem só, gosta cara. de mitologia, né? Isso aí, Muito bom. um spin-off do Percy Jackson e os Olimpianos. Isso aí, né? Rick Riordan. Para quem gosta, então, visite lá, acesse o @IJ Livreiro, né? Dê uma visualizada lá no acervo, escolha o seu livro, né, e faça o seu pedido. Lembrando que você pode pagar através do link do PagSeguro e assim pagar através de boleto ou cartão, podendo também dividir a sua compra, né, seu pagamento. Você pode fazer depósito bancário ou à vista para quem é aqui de Itaperuna, né? O sebo virtual IJ Livreiro também envia o seu livro para qualquer lugar do Brasil, né? E lembrando que o frete é sempre a combinar. E os livros sempre acompanham
os marcadores, né, do Sebo Virtual e do Papo Nerd. Isso aí, quem estiver adquirindo aí os livros por meio do Sebo Virtual @IJLivreiro, vai levar aí os marcadores, e não é por nada não, mas esses marcadores ficaram bem bonitos, né, Igor? Essa última arte aí ficou muito legal. É verdade. E, Thiago, lembrando que esse episódio também é patrocinado pela Padaria Alvorada. Isso aí, para você, nerd, geek daqui de Itaperuna, que é chegado numa gordice, é só ir lá na Padaria Alvorada, isso aí, bairro Presidente Costa e Silva, Rua Natividade, número 375. Ou pode também dar uma conferida lá no Instagram da Padaria Alvorada, acompanhar a produção deles lá, aquelas imagens, deliciosas imagens lá. Pode fazer também uma encomenda, Igor, pelos telefones 22988470102 ou também 2238236124. Padaria Alvorada. É isso aí, vai lá, visite lá o nosso parceiro, né? Que aí você vai estar ajudando tanto ele quanto nós aqui do nosso podcast. E, Thiago, temos uma novidade aqui no nosso episódio dessa semana, aqui no nosso podcast. Temos um anunciante novo, né? Um novo parceiro aqui conosco. Quem que é, Thiago? É a Escola de Desenvolvimento Tecnológico Código Kid Itaperuna, Igor. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos, robótica e YouTube aqui de Itaperuna. Olha só que legal. E o foco da Código Kid Itaperuna é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico para que no futuro a galera possa encarar os desafios que a tecnologia traz, Thiago. Olha que beleza. Isso aí. Olha só que bacana, né? Patrocinador novo aqui no nosso podcast, galera. Então, vocês podem conferir lá no Instagram deles, que é @códigokid.itaperuna, Kid com K, beleza, galera? Lá no Instagram deles você pode conferir na bio, tem um link do WhatsApp lá, pode clicar, pode mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida. Então, nosso agradecimento aqui, Igor, ao nosso mais novo patrocinador, Código Kid Itaperuna. É isso aí, visite lá o perfil deles no Instagram e conheça mais da Código Kid Itaperuna. Thiago, a página do Papo Nerd está com um sorteio, né, especificamente para os nossos ouvintes, seguidores aqui de Itaperuna, Thiago. Isso aí, galera. Um sorteio bem bacana aí entre os nossos parceiros, principais parceiros aqui, uma galera que se reuniu aqui. A gente está montando um projeto super bacana que é o Influencer Nerd Itaperuna. Então a gente fez esse sorteio aí para gerar um pouco de engajamento, né, para a galera já ir conhecendo o perfil do Influencer Nerd. Então tem muita coisa boa, os parceiros aí se reuniram, cada um deu um kit aí, uma coisa boa. A gente juntou aqui os perfis literários, colocamos uns livros aqui. Então um ganhador ou uma ganhadora, eles têm muito o que ganhar. Mas é aquilo, tem que seguir as regras, galera, não é? Lá no feed do Papo Nerd, no Instagram, você pode conferir a imagem oficial do sorteio. Dá uma lida nas regras, segue tudo direitinho lá para poder participar. E aí, no dia do sorteio, se você estiver ouvindo essa mensagem até o dia 31 de julho de 2020, você pode participar ainda. Passou disso, né? Já era, vai ficar para o próximo sorteio. Então é isso aí. Não perca essa oportunidade. Não perca, porque é exclusivo para moradores de Itaperuna, Rio de Janeiro. Exatamente, né? Detalhe importante.
Isso aí. E mais importante ainda é seguir as regras, porque como já diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Exatamente. Então, isso aí. Mas ó, tem também a possibilidade de, eu não sou de Itaperuna, mas eu queria participar. Se você tem alguém que mora aqui em Itaperuna e poderia retirar o prêmio para você, sem problemas, não é? Mas se você não é de Itaperuna, não fique triste, em breve, né? Novos sorteios surgirão para o Brasil todo. Exatamente, né? Teremos aí mais sorteios aí abrangentes, não é, Igor, né? Que serão um pouco mais amplos aí, e aí sim a gente vai poder mandar os livros aí para quem for do Brasil todo. Mas esse é exclusivo para Itaperuna. E se você não quer ouvir as ressalvas e os abraços no mural do Papo Nerd, conte para 18 minutos e 54 tentativas de tirar mente no dado. É isso aí. Recado dado, vamos para nossas ressalvas, Thiago. Né? Em relação ao episódio 12, né, antes uma caixa de pássaros do que uma de marimbondos. Né? Falamos sobre o livro e o filme Bird Box, Caixa de Pássaros. E, Thiago, a única ressalva que eu tenho para fazer foi até feita pela nossa ouvinte e seguidora Isa Chaves, lá de São Paulo. Ela retornou perguntando, quis tirar uma dúvida sobre um trecho do episódio em que o nosso amigo TI, ele comenta que tudo começou lá na Rússia, porque eles acharam, né, num poço, num buraco, em algum lugar lá, uma espécie de vírus ou bactéria que teria, de repente, ocasionado tudo que ocorreu nesses surtos psicóticos nas pessoas. Mas eu fui pesquisar no livro e no filme e detectei que foi um equívoco dele. Né? Ele pode ter se confundido com outros filmes ou com outro livro que ele tenha lido, porque não existe nada disso no livro. O que o livro conta, assim como o filme, é que realmente esses surtos psicóticos começaram na Rússia, o que foi chamado de dossiê Rússia, né? Relatório Rússia, se não me engano. Relatório, desculpa. Isso. Foi chamado de Relatório Rússia e depois se espalhou pelo mundo todo, mas não diz se tem relação com vírus, bactéria ou qualquer tipo de coisa relacionada a alienígena ou doença que possa ter se espalhado por ter encontrado algo lá na Rússia. Né? Então, foi um equívoco. Isso. E é engraçado também que eu também não me lembrava exatamente disso em alguma parte. E a única coisa que a gente tem ali, né, que pode servir como base, é que o evento começou a ser noticiado na Rússia, não é? Começou lá na Rússia, o surto, esses casos, assim como casos isolados. Aí parece que essa investigação que eles começaram a fazer que tem o nome de Relatório Rússia. Mas não significa, né, que tenha sido por conta de alguma coisa específica demais. Isso não fica claro. Isso aí. Então, essa é a ressalva. Eu agradeço a nossa ouvinte e seguidora Isa Chaves, né, por ter dado esse toque aí na gente. E aqui estamos, então, para nos desculpar, né, desse equívoco que ocorreu no episódio passado. Beleza? Beleza. Desculpas feitas. Então vamos para os abraços. Então vamos para os abraços dessa semana, Thiago. Quero começar mandando um abraço, como sempre, para o nosso grande amigo e ouvinte Eliseu, que está sempre conosco aí, nos acompanhando. Também é cliente lá do Sebo Virtual, seguidor do Papo Nerd, né? É realmente um seguidor fiel. Então um abraço aí, Eliseu, para você. Abração também aí, Eliseu. Muito obrigado, né, pelas suas contribuições aí, pelo apoio que você tem dado pra gente. Isso é muito importante. Obrigado mesmo. Um abraço agora aqui para Priscila Tavares, Igor. Também nosso ouvinte que está lá toda semana compartilhando, marcando @Papo Nerd Oficial e usando a hashtag
podcast Papo Nerd. Abração aí, Priscila. É isso aí. Um abraço, Priscila, para você. Também quero mandar um abraço para o professor Bruno Jardim, né, que essa semana ele esteve ouvindo os episódios passados, ele falou que se atrasou um pouco para ouvir, então pôs os episódios em dia, né, e como nós já falamos em outros episódios também, né, em breve vai estar aqui com a gente gravando um podcast bem especial aí para a galera. Então um abraço aí, Bruno, para você. Isso. E fica aqui também, cara, uma dica pra galera que também curte podcast aí, com um teor um pouco mais aí de conteúdo, com teor aí de conteúdo didático, que é o IFCast, né? Tava ouvindo o IFCast essa semana lá, cara, tem muita coisa boa lá. Eu tô esperando sair a Fake News parte 2 lá. Um abraço aí, professor Bruno Jardim. Isso aí, a temática tem sido muito interessante para quem gosta de ciência, para quem quer aprender, né? É bem didático mesmo, então vale a pena conferir. Próximo abraço vai para Melina, Igor, lá do @melosbar. Melina também toda semana tá lá compartilhando, tá lá repostando, marcando a gente lá. Às vezes ela fala que tá costurando ouvindo o nosso podcast, cara. Olha só. Eita, é verdade. É bom demais. Forte abraço aí pra você, menina. Obrigado pelo carinho. Isso aí. Um abraço, Melina. Thiago, também quero mandar um abraço para Isa Chaves, né, que nos ajudou aí com a ressalva desse mural, né, e também está sempre acompanhando, ouvindo, dando feedback. Então, um abraço para Isa, lá em São Paulo. Próximo abraço, Igor, para Vivian San Juan. Isso aí, ela mandou uma mensagem lá dizendo que gostou de ter sido chamada de advogada da Cláudia no mural do Papo Nerd passado. A gente brincou que ela fez uma colocação lá super bacana. E aí ela ouviu o último episódio, que é o sobre caixa de pássaros, e aí brincou, né? Falou que gostou, né? A advogada da Cláudia e tal. Ela compartilhou também, Igor, para os amigos dela lá. Então tá aqui o seu abraço, Vivian. Muito obrigado aí pelo carinho. Um abraço aí para Vivian San Juan. Também, Thiago, uma ouvinte nova, né? Que essa semana ouviu o episódio passado, o episódio da Segunda Guerra Mundial, e que é a Pamela Lourenço. A Pamela Lourenço é lá de São Bernardo do Campo, né? Então quero mandar um abraço aí para ela, né? Que disse que gostou muito do podcast e que sempre que sair vai estar ouvindo e dando seu feedback. Pô, que bacana, né? Obrigado aí, Pamela Lourenço, muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço aí para você também. Continue conosco. Abraço agora para o nosso queridão, Igor, nosso amigão aí, o Thiago de Carvalho, TI, famoso TI, que está sempre com a gente aqui nos episódios, e é o do Leitura Pop. Isso aí, galera, para você que ainda não segue o Leitura Pop no Instagram, @leiturapop.by_Thiago, com TI. Abração, TI. É isso aí, Thiago. Então, vamos lá para o episódio, que esse episódio está muito maneiro, Thiago. Nós vamos falar sobre RPG, né? E o Pedro e o Delator estão lá esperando a gente, né? Vamos lá ver o que eles prepararam para a gente. Para começar, eu vou iniciar dizendo que eu conheço pouco sobre RPG, né? O que eu conheço é de ler biografias de autores, né? De ouvir outros episódios de podcasts aí famosos sobre RPG, mas nunca propriamente experimentei jogar, né? E por conta disso me foge muito, talvez, essa experiência, né? De ter jogado, de não ter jogado, melhor dizendo,
Então isso faz com que a gente, que gosta muito de fantasia, de histórias medievais, né, de trabalhar com a imaginação, fique pensando na possibilidade de participar de um grupo de jogo de RPG, de experimentar, de jogar, né, RPG. Por isso hoje nós estamos aqui, Thiago, com o Delator e o Pedro, para ajudar a gente a conhecer um pouco mais desse universo, né, para nos introduzir nesse universo tão gostoso, fantástico, né, que a gente tem tanta vontade de experimentar, assim como tantos outros ouvintes, né, que estão por aí espalhados nos ouvindo. Então eu quero começar perguntando o que define um jogo de RPG, né? O que seria propriamente um jogo de RPG? Então, um jogo de RPG seria um grupo de amigos, sendo um deles o mais experiente, o mestre. Basicamente, não contando muito da história, mas só a temática. O mestre ele tem que desenvolver todo um cenário onde os outros jogadores vão andar nesse cenário e tem as lógicas dos jogadores de desenvolver as suas próprias histórias e contextualizar isso lá. Por exemplo, o cenário mais famoso que tem hoje, graças ao Senhor dos Anéis, é o cenário medieval. Então ele cria lá um conceito de taverna, onde todo mundo se reúne, que seria uma forma prática de você reunir uma equipe inteira completamente diferente, cada um na sua classe e raça, tá? RPG move muito isso de você ter a sua própria identidade e ser sua raça. E você é um elfo, tá, mas você é um elfo que, igual o Thiago falou, um bardo, ou seja, um cara que é um músico. Ou você é um ladino, quer dizer, um larápio, um ladrão, ou o que você é. E nessa temática aí você desenvolve isso seguindo as orientações do mestre. O mestre não fala pra você, eu quero que você vá nesse caminho, mas ele vai dar a intenção que você vai dar nesse caminho. Se você quiser ir para outro lugar, ele vai fazer você entrar naquele caminho de uma forma ou outra. Cada mestre é de um jeito, mas assim, RPG envolve imaginação e cooperação. Vocês vão trabalhar em conjunto para alguma coisa. E o mestre vai tangendo isso tudo. Por isso que normalmente quem é mestre é o cara experiente que ele consegue manipular o grupo todo a fazer o que ele quer sem o grupo saber. Então é nessa pegada aí que a gente começa a história do que é um RPG. Complementando o que o Delator está falando, é o seguinte, a gente parte da própria semântica da palavra, né? O que significa a sigla RPG? Role Playing Game, em tradução direta, jogo de interpretação de personagens. Então, o que isso é? Se fosse impor em miúdos, é a união de um teatro com um jogo de estratégia. Nós, jogadores, vamos interpretar os nossos personagens. É igual o Delator falou, a gente pode ser um elfo, a gente pode ser um anão, um halfling, qualquer raça de mundos medievais, mundos mágicos. Não necessariamente só mundos medievais, é claro, também existe ficção científica, super-heróis. O que se quiser, você consegue jogar um RPG. Só para dar um detalhezinho bem engraçado, o RPG surgiu por causa de dois amigos que em 1971, um deles criou uma fortaleza de bonequinhos, assim, né? Falou, a minha fortaleza é impenetrável. O outro falou, não é. Eu vou entrar pelos esgotos e vou invadir a sua fortaleza. Não vai. Aí então, como que eles resolveram isso? Criaram regras e assim surgiu o D&D. Para mostrar que a imaginação com regra tem mais algum valor do que só faz de conta, entendeu? Então, o RPG é basicamente isso. O que você precisa? Imaginação e bons amigos. Eu acho que é até por isso que é campanha, não é? É basicamente isso mesmo. E dali pra frente, né, que começou o primeiro D&D e hoje já tá na 5ª edição. Sim, hoje já chegou na 5ª edição. Como é que pode? E não só isso, ele derivou várias coisas, né? A gente conheceu muito aqui, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto Caverna do Dragão, não viu? Óbvio. Com certeza. O nome é Dungeons and Dragons. Não? É baseado em RPG. O nome dele é D&D. Se você for olhar o nome original. Eu acho que também tem um filme, Dungeons and Dragons, que também ilustra. Até tem os dragões dourados, dragões vermelhos, e mostra algumas classes. Então, até isso. Stranger Things é recente. Os personagens da primeira temporada jogavam RPG o tempo todo. Então agora, é uma coisa que está muito contextualizada. Sim, a gente tem o D&D hoje, é fato, o sistema mais famoso no mundo.
né? Que é o Dungeons and Dragons, Cavernas e Dragões. Aí, para se jogar, você precisa ser um expert? Não. Mas você vai precisar de pelo menos um conjunto de dados um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que o Thiago e o Hugo já devem ter lidado muito com dados de 6 faces, né? Aquele que vem do banco imobiliário, aquele de jogo comum. É o tradicional. O tradicional. Para jogar um RPG, você vai precisar, olha só, de um dado de 4 faces, de um de 8 faces, de um de 10 faces, de um de 12 faces e, por fim, de 20 faces. O de 20 faces, inclusive, é o mais utilizado no D&D. Na época que eu comecei, eu acho que o Edgar também deve ter começado a jogar nessa época também, era caro esses dados, né? Pô, muito caro. E a gente guardava o nosso, cara, com a gente, no bolso. Porque você perdeu um dado, é sério. Perder um dado desse é perder uma parte do que você poderia gastar em muito tempo. Então cada um tinha o seu e guardava. Ah, vou jogar no chão. Não vai não, a gente botava uma parada assim, vai jogar aqui dentro. Tá? Eles são bonitos, eles são de acrílico, então qualquer coisinha ele quebrava, aí você jogava, ele começava a dar um direto. Ah, tá. Não interrompendo. Isso aí, é só um detalhe. Não importa, assim, RPG tem um significado. Não importa qual RPG que você está jogando, Storytelling, D&D, AD&D, jogou, tirou um, já era. Se você tá com uma arma na mão, ela vai jogar contra você. Se você queria fazer alguma coisa para ajudar seu amigo, os dois vão morrer. É a falha crítica da pior situação. Tipo, Murphy, é o pior cenário, da pior situação, do pior jeito, vai acontecer com você. E da mesma forma. Pode falar. Eu tava jogando uma vez, eu ia fazer um ataque com arco e flecha pra salvar um amigo. Eu gerei um dado. Aí o mestre falou que a corda do meu arco arrebentou e me cegou. É só isso. Então, isso é comum. E da mesma forma, se o mestre fala pra você assim, tipo, você no D&D é um D20. Se você quer fazer igual ele, falou um tiro com arco, você tirou 20, aí você pode dar um tiro, ele vai acertar 3 pessoas em linha. Ele vai fazer o mais eficiente do mais eficiente possível. Entendeu? Pensa numa escala, é o extremo. O pior e o melhor. E também gera até as dificuldades. Por exemplo, eu vou dar um tiro no arco. Beleza, mas você está de frente para ele? Ah, estou. Aí vem a ficha, que a gente vai aprofundar na ficha, que seria seus atributos. Aí ele vai colocar assim, o mínimo para você acertar é 16. Então você rola o dado e o mínimo que você tem que acertar é 16. Tirou acima de 16, quer dizer que você vai acertar. Tirou 20, quer dizer que você vai acertar com bônus. Então tem esses dados. O que determina isso é a ficha da plataforma que você está usando, que é uma folha de papel que tem o seu nome e todos os seus atributos, que é a pior parte para começar o RPG, porque você fica horas só detalhando elas, detalhando bonitinho, porque aquilo ali vai ser sua vida. É porque o que acontece? É que cada RPG é baseado em um sistema de regras para deixar a imaginação como um jogo. E um jogo cooperativo. Porque, como o Edgar falou, o mestre vai criar uma história. Essa história ele pode criar de um jeito, os jogadores seguirem de outro completamente diferente, e ele tem que se adequar à história. Ele pode criar uma narrativa que vai terminar em 3 horas, ou ele pode se empolgar e criar uma narrativa que vai durar... vamos jogar uma vez por semana. Uma vez por semana, o ano todo é a mesma narrativa, a mesma continuação, e vai. Aí, por fim, acontece o apocalipse e você tem que salvar o mundo. Então, é esse tipo de coisa que pode acontecer. Então olha só. Das regras. Então, vamos lá. Deixa a gente entender, então. Beleza. A gente entende que RPG é um jogo de imaginação, não é? Que depende, não necessariamente precisa de uma quantidade enorme de pessoas, mas... 2 pessoas já conseguem jogar. Eu diria que pelo menos 3. Pelo menos 3. Pra ficar legal tem que ser de 3 a 6. Muita gente também fica muito complicado. É um turno muito longo e as conversas paralelas acabam atrapalhando muito o desenvolvimento. Só para colocar aqui mais um ponto de vista de um leigo para poder colaborar aí nessa introdução aí. Porque um mito que eu vou querer quebrar aqui de uma vez. Primeiramente, RPG
não é jogo de gente doida ou retardada. Tem muita gente que fala isso. Não, mas quem olha de fora, a gente ia pra locais escondidos no meu antigo colégio por conta disso. Porque quem olhar de fora via um monte de gente segurando papel e falou assim: eu vou te acertar na perna, pera aí, jogava um dado, ah lá, te acertei, viu? E tava um assim, longe do outro. E todo mundo olhava e falava: cara, o que vocês estão fazendo? Aí a gente sempre realmente ficava em reclusão porque atrapalhava. Aí a gente perdia o foco do movimento. Eu quando eu comecei a jogar RPG, e também nos anos que passaram, eu peguei já uma mudança um pouco maior da sociedade quando as coisas geeks e nerds começaram a ficar na moda. Então eu comecei a pegar já que era difícil ter um D20, mas não era tanto. Hoje, se você olhar no Mercado Livre, com R$10 você compra um set com todos os dados que você precisa. Então começou-se a seguir aqueles eventos de RPG. A maior livraria era Devir na época. Hoje ela já perdeu espaço, mas ela investia muito, então a gente tinha muito material. Eu consegui formar um grupo de RPG que a gente não tinha vergonha. A gente jogava na praça, jogava na rua, jogava em qualquer lugar. Os outros achavam que a gente era maluco? Era. E também às vezes a gente fazia de propósito, né? Falava assim, não, a aventura vai ter que salvar uma mulher que está para ser sacrificada por um demônio. E você falando isso alto no meio da rua, as pessoas vão achar. Pô, na época que eu jogava no ensino médio, tava tendo um monte de história de RPG, uma galera que joga um estilo chamado live in action, que você retrata na vida real aquilo que você tá na folha. É um grupo isolado de pessoas idiotas, porque eles se feriam de verdade. E acabou tornando, quem gostava de RPG na época, acabava tendo que fazer na reclusão por medo ou vergonha, porque todo mundo te olhava torto. Aí nosso grupo de RPG lá no colégio até ficou como grupinho da morte, porque como ficava muita notícia, vocês vão se matar. Cara, tipo isso, a gente ficava lá, a gente mudava, um pouco antes do intervalo, a gente falava assim, vamos marcar em qual ponto? Vamos pra tal lugar. A gente já sabia um bilhete só entre nós, que na época também não tinha WhatsApp, então era bilhete mesmo trocado, vamos pra tal lugar. A gente ia, e era locação, debaixo da ponte, ou atrás da pedra, ou lá em cima no alto do morro. A gente ficava num lugar bem isolado e não era repetido, cada dia era um lugar diferente. Por quê? Pra não ter incômodo, que a gente gostava de jogar sem parar, e quando a gente jogava, não parava. Que era ideia boa, você não ter pausa, você entrar numa ação e você saber que você vai conseguir concluir ela. É muito, muito divertido. RPG é uma coisa fascinante. E eu vou só complementar aqui, só para complementar, o meu ponto de vista é que a gente pode colocar ali, por exemplo, você tem um livro que você está lendo e aí existe uma narrativa desse livro. Então você tem tudo ali de bandeja, tudo é entregue de bandeja no livro. Aí tem a situação que existem os livros, jogos, né, de RPG, que é onde o livro ele te permite fazer algumas escolhas de ações e aí você pode interagir com o que está acontecendo. E então isso aí é como se fosse uma premissa do RPG, não é? Então, para quem está de fora, eu acho que é muito bacana você ter essa noção que a narrativa que envolve um RPG é onde você pode entrar na experiência, você pode, através de ações, ir para determinados lugares e sofrer determinadas consequências. Então, eu acho que é muito bacana. E aí também, naquilo que o Pedro falou, né, do Gary Gygax e o Dave Arneson, que são os caras aí, as mentes por trás do RPG, eles pegaram esse jogo que eles estavam fazendo ali, e aí, como o Pedro disse, não vai ter como resolver? Vai ter sim. Eles adaptaram aí com regras e algumas estatísticas para poder formar, enfim, o RPG, cara. Então, muito, muito bacana, genial essa sacada aí, gente. Então, tem que agradecer muito a eles. Tem. E, Thiago, e falando nisso, falando nos grandes nomes dos RPGs, né, eu tenho que citar o maior RPG brasileiro, que eu particularmente gosto muito, o maior cenário de RPG brasileiro, que é o Tormenta, da editora Jambô, tá? É um cenário fantástico, totalmente nacional. Ele tem mais de 20 anos já. Eu comecei a jogar RPG através dele.
e enquanto possível, sempre que tiver um grupo, eu gosto de jogar, gosto de mestrar. O que você falou do material tá ali pronto para você usar é basicamente isso. Ele te dá toda a história. Por exemplo, o Império dos Minotauros vai atacar e destruir o reinado. Beleza. O que você como personagem vai fazer? Aí o problema é seu. Se você quer ajudar os Minotauros a dominar todo mundo, o problema é seu, vai fazer isso. Ah não, eu quero salvar seres humanos. Beleza. Ah, eu quero matar os dois lados. Beleza também. Vai fazendo o que quiser. Tem como. Seja herói, eu vivo bastante pra se tornar vilão. Quando eu comecei a jogar RPG, eu era muito assim, você é o herói. No final, depois de alguns anos, não. Você Minotauro tá lá, vai pagar quanto? Vou pagar 10 peças de ouro. Tô com você. Vai matar isso aqui. Também. Vou ganhar XP no final, porque eu vou estar. Outro ponto. Um ponto interessantíssimo. Você, não importa a sua plataforma que você escolha, interpretação é vital. Por isso que a gente estava comentando de você escolher um local. Se você escolhe que o seu personagem ele é um ladrão, você tem que ter ações de ladrão. O tempo todo você vai ver alguma coisa, uma busca de oportunidade. Essa oportunidade vai me prover mais benefício. Você tem que fazer. Se você for contra a sua essência, sua cerne, sua natureza, o mestre pode olhar para você e falar: você não está interpretando, tá errado. Você é um arqueiro, busque locais mais altos. Você é um mago, mago não vai peitar uma briga de frente. Ele vai sempre ficar por trás para poder fazer os encantos, fazer tudo. Então, tem essa ideia também. Por isso que o Thiago está falando de livro. Existe um livro do mestre seguir, ele consegue usar ele, e principalmente tem um livro para o jogador. São vários livros e fascículos separados, porque o jogador também precisa se conhecer. Eu estou entrando como um clérigo. Você é um clérigo? Sou. O que é um clérigo? Você é isso aí. O que você é? O que você... Sua doutrina, porque você precisa ter um deus. Então qual deus que você vai orar? Um deus do bem, um deus do mal? Porque no RPG não é só bem, mal, neutro. Não. É bem entendendo a neutro, bem entendendo a caótico. Não é só uma linha de 3. São 9 tendências praticamente diferentes. São 9. Então você tem que ser... É tipo partido político. É uma parada bem centro, direita, esquerda. Aí você começa a fazer uma cruz ali no meio. Porque você pode ser o que você quiser, mas desde que você siga uma regra para que todo mundo consiga fazer certinho. Aí basicamente a gente entra no sentido de números, de pontuação. O que são os números que a gente tanto fala no RPG? Igual o Edgar já falou a respeito de um acerto. Cada sistema tem a sua pontuação. Cada sistema tem atributos principais, força, destreza, enfim. E todos têm nível. Nível em que sentido? De level. Igual quando a gente joga no celular, tem... vou colocar o meu bichinho no nível 10. Eu tô jogando Final Fantasy, eu tenho que upar todo mundo até o nível 50 para poder ganhar o boss. Esse mesmo sistema de nível existe em qualquer RPG. E quem decide para você passar de nível, você ganha experiência, pontos de experiência, né? Quem decide quantos pontos você ganha? O mestre. Ao final de cada rodada, ao final de cada dia de campanha, o mestre vai falar: olha, Thiago, você derrotou um Goblin, mas você interpretou muito mal hoje, então eu só vou te dar 10 de XP. O Igor não interpretou muito bem, eu vou dar 50. O Edgar tava ali, não tava, ele não ganhou ninguém, não falou com ninguém, só cumpriu tabela, não vai ganhar nada. Caraca. E por assim vai. E até por ações, tipo, o Pedro, sou o mestre, o Pedro é o jogador, ele chega e fala assim: eu quero matar um exército de Goblin. De que forma? Eu sou um orc guerreiro, tenho um machado, eu vou pular no meio da batalha, como eles são baixos, eu vou rodar só o machado e vou acertar todo mundo. Beleza. Aí ele vai falar assim: o orc tem 2 metros de altura, o Goblin tem nem meio metro. Você vai rodar? Você pode rodar daí. Você errou todos, tá? Você acertou 2, um de cada pé seu. Você pisou em cima deles. O resto errou todo, ou seja, ele interpretou, mas pensou errado. Então a ação dele, por mais que ele tire o melhor dado de todos, não dá nada. E por conta disso, o seu personagem pode morrer. Nisso você rasga sua ficha e faz outra.
olha só, deixa eu perguntar então pra vocês. O mestre ele é o personagem que não pode faltar. Toda partida tem o mestre. Tem que ter. Necessariamente, se o mestre falar assim, se a pessoa que for ser o mestre for decidir fazer uma campanha de longo prazo, ele vai ser sempre o mestre enquanto durar aquela campanha. Por exemplo, nós 4 aqui. Eu vou narrar uma campanha pra gente, que ela vai durar aproximadamente 10 sessões, ou seja, 10 dias que a gente for se encontrar. Se dentro desses 10 dias a aventura for concluída, qualquer um de vocês pode assumir o manto e eu passar a ser jogador. Ah, não, eu quero que você narre outra aventura com outros personagens. Beleza? Narra. Mas sem o mestre, o jogo de RPG não acontece. Beleza. Então, aí tem o mestre. Os personagens, cada um decide o que quer ser? Sim. Ou tem alguma prévia? Não. Cada independente, um se vira. Independente do cenário? Independente do cenário. Por exemplo, o D&D ele vai te dar uma gama de personagens. Ele já pré-estabelece. Ele pré-estabelece a sua raça e uma classe. Você tem que praticamente escolher os dois. Qual raça que ele dá uma gama de escolhas. Aí, a partir daquele que você escolher, você tem que escolher a sua raça e... Isso que aí. mais? E classe, que seria a profissão da pessoa. Por exemplo, a gente tem muito problema, pelo menos eu já joguei, sempre dá isso. Porque os jogadores eles não conversam antes de criar os personagens. Então eu posso criar um cavaleiro de armadura pesada, leal e bom, servo da justiça, o camarada é como se fosse quase um inquisidor. Prega, faz o que for. O Delator faz um adorador da escuridão para jogar no mesmo grupo. Não tem como. Não dá. Aí levando para cenário normal, Senhor dos Anéis. Aquela amizade entre o anão e o elfo, impossível. É muito improvável, é muito difícil de acontecer, porque eles se odeiam naturalmente. Esse ódio ele tem que ser expressado também na interpretação. Vamos tirar um pouco do D&D. Vamos criar um cenário pra gente? Vamos criar um cenário de ficção científica. Beleza, esse cenário de ficção científica vai ter o quê? Aí a gente mesmo pode criar. A gente não precisa ficar preso a um cenário que já existe. A gente pode criar o nosso. Tá? É isso que eu queria perguntar. Em relação às regras, então, mesmo que exista um material já com regras pré-estipuladas, se você quiser jogar a partir da imaginação mesmo, vamos criar um cenário, vamos criar os personagens, mas as características vão ser sempre as mesmas. Não necessariamente. Dá pra você falar assim, Velho Oeste e escolher o que quiser. Você pode jogar aventura lúdica. Livre. É tão imaginativo quanto a sua imaginação permitir. A gente usa essas regras e esses cenários pela praticidade. Que ali já tá tudo pronto. A gente já pega o livro do jogador, tem lá. Eu gosto muito do elfo. Eu vou jogar com o elfo mago. Beleza, resolvi o meu problema. Mas se a gente quiser criar um cenário igual, um cenário que está bem em voga hoje em dia, são 2 na verdade que eu vou citar. É um só sobre o mundo samurai, que é a Lenda dos 5 Anéis. É um mundo inteiro baseado na cultura japonesa medieval. É uma coisa fantástica, que você só precisa de dados de 10 lados para jogar. Tudo dele é baseado em dados de 10 lados. O sistema é tão maleável que eu joguei uma aventura com Avatar, sabe? Avatar, a Lenda de Aang. Um grupo, cada um. Eu com dobrador de terra, uma outra amiga minha com dobrador de fogo, baseado nas regras daquele sistema. É de tão louco que se consegue ser. E o outro, que é um sistema que também, eu não sei como pronuncia, tá, gente? É baseado nos contos do HP Lovecraft. Call of Cthulhu. Cthulhu, eu não sei. Enfim, o RPG deles é um RPG que não tem combate. Não tem combate, porque lá você não luta com ninguém. Se você lutar, você vai perder sanidade, você vai morrer. Então ele é um RPG inteiramente interpretativo e de terror. O mestre tem que ter a questão do terror psicológico. Ele tem que assombrar os jogadores e fazer eles ficarem curiosos e encostar em um objeto. Não, esse objeto aqui vai te dar longa vida. É mesmo? Aí você encosta, pode falar nada aí que o Cthulhu vai falar com você. Existe também. É pra vocês verem como o RPG é livre. Tanto essa liberdade, até que o
o Edgar falou, que a minha opinião que essa liberdade levou aquelas pessoas lá atrás a fazerem aquelas estupidezes, né, de se cortar, se matar, a ponto de um dos livros que eu peguei para ler muitos anos atrás, até do Vampiro à Máscara. Primeira frase do livro é assim: esse livro é somente para maiores de 18 anos. E se você começar a ver a realidade nesse livro, por favor, feche e procure ajuda. Tá escrito isso, né? Porque é realmente uma coisa muito idiota você pensar assim, aquilo é uma brincadeira. É a mesma coisa se você tá jogando, sei lá, o jogo Battlefield. E do nada você quer pegar uma arma e fazer igual. Não é. Você tem que saber. GTA, você não vai lá fora e começa a roubar carro e bater nos outros. Não é. É diferente. Alguns sim. Então, esses daí a justiça cuida deles. Isso não é coisa geral. Eu sou da época que eu sou cristão, né? Sou cristão evangélico. Mas eu sou da época que sempre li, sempre fui envolvido com leitura medieval, né? Ficção científica, terror, sempre gostei. Mas eu sou da época que era isso que vocês falaram aí, que a gente via um grupo jogando RPG e chamava de louco. Né? A gente sabia que só quem jogava era aqueles nerds, mais nerds mesmo, e né, gostava desse mundo. E até então assim, eu não me considerava um nerd, apesar de gostar de tudo isso, justamente por essa visão que as pessoas tinham de os caras são malucos ou os caras são envolvidos com cultismo, né, por exemplo. Depois que a tecnologia, a internet se popularizou, e a gente sabe que quem modernizou o mundo com todas as tecnologias foram os nerds, né? Isso se tornou tão popular que agora todo mundo quer ser, todo mundo quer jogar, todo mundo, né, quer fazer as mesmas coisas que os nerds faziam. É aquele padrão, né? A humanidade sempre teme aquilo que não conhece. Então quando começou a ficar muito aberto, aí todo mundo conheceu e falou assim, não, era só uma brincadeira, só um jogo. Então beleza, vamos jogar todo mundo junto. Nessa pegada que o Pedro tá falando agora, de jogar com D10, um dos motivos da gente escolher até o Vampiro à Máscara pra jogar é porque a gente não tinha realmente nenhum dinheiro pra comprar mais dado, então só tinha um. A gente escolheu a plataforma que permitia jogar com um dado só. Aí jogava com um dado, era só vampiro. Eu comecei a jogar um sistema, eu nem sei se existe ainda hoje, que chama 3DT, que significa Defensores de Tóquio, terceira edição. Pelo nome vocês já imaginam que ele era baseado inteiramente em anime. Através dele, você poderia... Ele não tinha um cenário. Você se virava e adaptava qualquer anime com ele. Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, Pokémon, qualquer coisa. Isso, qualquer coisa. E você só precisava de um D6, que é aquele dado comum que a gente tem. Então foi ali que eu comecei a jogar RPG. Através do 3DT, jogando com um monte de anime. Eram umas coisas bem surreais que a gente fazia, o dado deixava e vamos embora. Aí depois ele foi ficando tipo assim, simples demais. A gente jogou muito tempo, falou assim, não, peraí, isso já tá meio simples, vamos procurar outra coisa. Aí evoluir, né? Aí já ficou mais fácil ter o acesso aos kits de dados. Hoje, kit de dado é quase que brinde em evento. Eu tenho hoje, até hoje eu tenho meu primeiro kit de dados azuis com um número dourado, um azul acrílico com uns desenhos maneiros. Eu tenho uma amiga que ela tem um dado de 20 lados que ela não serve, 20 ou 12, agora eu não me lembro. Eu sei que não serve pra nada porque ele é todo rúnico. Ninguém sabe que número Manda ela pintar com esmalte. Pô. É bonito, mas ninguém sabe o que significa nenhum dos números que tá ali. Mas é muito bonito de você mostrar. Um outro amigo meu tinha um dado de bronze, que ele não podia jogar, que ele quebrava o que quer que seja que ele jogava em cima. Ele jogou no piso uma vez que rasgou o piso. Um dado de bronze. É aqueles dados que você só tem pra deixar de monstruário. Aí você tem um kitzinho bonito que você leva pra tirar onda e um kit surrado que você realmente joga. E aí se der com a tendência que não, esse dado aqui ele sai mais 20, então eu vou usar esse. Hoje eu vou usar esse aqui que costuma sair mais 20. Tem jogador que é muito viciado nisso. Eu uso meu próprio dado, que meu dado vai dar 20 sempre. E fica lá rodando, e ele, pra ele, aquele dado é abençoado. Mas normalmente nunca dá 20.
Agora, olha só, vocês falaram aí que o mestre ele vai narrar toda a história, cada um escolhe o personagem que quer ser, mas como é que funciona a pontuação que vocês recebem? Igual vocês falaram, você tem que ter o mínimo disso de poder, se acertar mais, você vai ganhar bônus, se acertar menos, o que acontece, e como que é a escolha disso? Então, Igor, vou falar como se a gente estivesse começando agora uma partida de D&D, tá? Baseado, porque essa pergunta ela vai variar de plataforma para plataforma, tá? O D&D ele tem 6 atributos, não é, Edgar? Força, destreza, inteligência, sabedoria, carisma e constituição, não é isso? Isso. Constituição forma sua vida, força, isso aí. Desses 6, você começa com 10 em todos. 10 pontos em todos. Esse 10, ele não te dá bônus nenhum, mas também não te dá redução. Tá? Tem 10 em todas as categorias. A partir daí, você tem um número fixo, se eu não me engano agora são 20 pontos. 20 pontos para escolher entre uma meia folha só de tudo que você pode fazer. É os atributos ainda, para colocar... você falando na primeira parte ainda. Primeira parte ainda. Depois você Só vai que esses 20 pontos você vai escolher depende também da raça e da classe, que também pode... Não, só o básico do básico. Beleza. Você vai pegar esses 20 pontos e separar entre atributos que para sua classe são melhores. Por exemplo, eu quero fazer um elfo mago, ele precisa de inteligência. Então, posso colocar mais em inteligência. Quando chegar em inteligência 15, ele tem um bônus de mais 2. Os outros têm 0. Ele precisa de uma destreza para poder fugir. Vou colocar 15 também. E assim sucessivamente. Não podendo ultrapassar um bônus de mais 3 inicial. Tá? Separou esses pontos? Beleza. Ali você vai ter os seus atributos. Eu vou fazer um ataque com arco e flecha. O que eu vou precisar? Destreza ou força? Destreza. Vou jogar um dado de 20 lados. Aquele número vai sair. Mais o modificador da minha destreza. Vamos dizer que eu coloquei 15, o modificador é 2. Então, vamos dizer que eu tirei no dado 10 mais 2, 12. Como que vence? Cada pessoa, cada inimigo no D&D tem algo que chama classe de armadura, que é a capacidade que ele tem de defesa. Eu não sei se convém aprofundar, que ela é baseada na armadura que o cara está usando, modificador de destreza, enfim, um monte de coisa. Vamos só supor que desse caso em particular que eu estou falando que o cara tirou 12, a classe de armadura dele seja 11. Então você venceu. Daí você joga o dado que corresponde ao dano da arma. Um arco tem um dano de 1d6, então você vai jogar 1d6. Deu 6, o cara perdeu 6 pontos de vida. O cara tem quantos pontos de vida? Tem 5, então morreu. O combate é basicamente isso. É matemática purinha. Mas a regra toda é pra você ter um convívio legal entre os jogadores. Pra você não acabar de fazer sua ficha e matar um deus. Não. Todo mundo começa a rende e você vai subindo de pouco a pouco. Uma pergunta aqui. Como que é definido essa parte aí? Por exemplo, igual o Pedro aí. Vou começar aqui uma campanha. Como é definido quem vai jogar primeiro ou quem vai escolher atacar primeiro alguma coisa? Qual seria aí o suporte? No D&D tem uma regra que é quem tem, acho que o CA mais alto. Não, eu faço diferente. Eu jogo um D20, cada jogador joga um D20 e vai na ordem do menor para o maior. Isso aí eu jogava no Storytelling. No D&D quando eu jogava era ser quem tinha o CA mais alto. Não, eu passei a fazer isso. Joga um D20. Quem vai tirando mais alto vai fazendo as ações primeiro. Isso no termo de combate. No termo fora de combate, a história tem que se levar. Por exemplo, os personagens estão numa taverna e já é o final da noite e eles ainda estão lá bebendo. O mestre só fala isso. O resto é com vocês. Quais conversas vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Aí de repente no meio da conversa o mestre fala assim: um vulto chuta a porta e entra gritando contra o taverneiro. O que vocês vão fazer? Esse tipo de coisa que o mestre vai fazer. Aí depende dos jogadores, quem tomar a iniciativa. Um levanta e fala: não, eu vou lá e vou resolver. Pode falar aí.
Eu ia perguntar isso aí. Em que horas que o mestre vai interferindo na história? Igual você falou, ele vai e leva vocês até lá, na taverna, à noite e tal. Beleza. Aí você falou aí, o primeiro que alguém vai lá e inicia a ação. Isso. Não? Sim, esse. Aí no meio da ação, como é que o mestre faz pra O mestre. intervir? O bom mestre, ô Igor, ele só vai dar ganchos para os jogadores. Se na aventura que eu criei, alguém teria que interromper esse cara para começar a aventura, os jogadores simplesmente ignoram. Falam assim, não, deixa ele brigar, não tem nada a ver com isso. Acabou, se vai morrer ou vai viver... Quebrou as pernas do mestre, mas ele vai ter que adaptar esse fato e criar algo que faça os jogadores por si irem atrás do que ele quer. Ele não pode, pelo menos não deve, para não ficar forçado, porque o RPG ele não é linear igual os jogos de videogame, que você só tem um caminho a seguir. Não, ele fala assim, olha, os jogadores ignoraram, deixaram o cara assaltar o taverneiro. Aí beleza. Depois do assalto, o taverneiro vem chorando pedindo ajuda pra vocês. O que vocês vão fazer? Ou ele pode simplesmente falar assim, pô, vocês viram que eu tava sendo assaltado, vocês são guerreiros, não fizeram nada, e começa a chamar a guarda pra te prender. Pegando essa pegada, quem joga Skyrim, ou qualquer jogo de mundo aberto, é semelhante, porque você tá andando no mundo, passa alguém do seu lado, se você quer matar ele ou não, conversar com ele ou não, é opção sua. O jogo pode interferir, igual o mestre. Se ele vê que tá muito morno, tá todo mundo parado, ele olha pra um personagem e fala assim, rola a percepção aí, ou seja, dá uma olhada em volta. Se a sua percepção for baixa, fala assim, olha, você acabou de notar que tem uma flecha na sua perna. Você levou uma flechada. Aí ele vai te forçar. Ou seja, se você não tá indo pro lugar que eu vou te causar dano até você ir. Se você falar assim, quero ignorar, beleza, tem uma flecha no seu peito, você morreu. Você do lado aí, você viu ele morrendo. O que você vai fazer? Só que não é assim. Normalmente o mestre não mata o personagem. Existem mestres ruins, tem mestre que tenta desenvolver a história, que ele vai te levar. Tipo o filme A Origem. É um labirinto. Ele vai te forçar nesse labirinto, independente de qual escolha que você vai sempre chegar no objetivo. Não é porque ele quis que você fosse pra direita. É que na direita vai te levar pro caminho que ele quer. E na esquerda também. Não ele te dá essa opção, mas sempre cai no lugar que ele quer ir, normalmente. E tudo, há um ponto bom a ser lembrado, que todas essas rolagens de dado são na frente de todos os jogadores. Sim. As dos jogadores. O mestre não. Ele não precisa mostrar as rolagens dele. Caraca, normalmente pro mestre vem uma tábua na frente, um negocinho pra tapar a parada dele. Que se chama escudo do mestre. O que ele rolar, acabou. A palavra dele é lei. Aí você vai falar assim, tirei 19 no dado de ataque, eu tenho mais 20, eu tenho mais 5 de ataque, deu 23. O mestre olha pra sua cara e fala assim, não acertou. Não acertou, meu amigo. Vai para o próximo jogador. E é por isso que eu nunca acreditei no Mestre dos Magos. Mas o Mestre dos Magos é o mestre mesmo, porque ele fica lá sentado, sorrindo e fala, então, vocês não vão pra casa, tchau. Então, por isso que eu nunca acreditei nele. Agora, vocês já jogaram com... Eu sei que o bom é jogar com um grupo que esteja entrosado, que já conheça o jogo, né, que já se conheça, para a história fluir. Vocês já jogaram com algum mestre que quis praticamente viver a história sozinho? Aquele cara assim que não tá legal, eu vou fazer do meu jeito, e começa a mandar todo mundo fazer o que ele quer. Normalmente quando isso acontece, o astro do jogo separa na hora. Isso aí, quando começa a fazer, o grupo já separa, já não começa a pessoa atrasar, não vai. Eu só joguei algo parecido com isso quando nenhum dos jogadores, inclusive eu, a gente não tinha nenhum vínculo com o RPG, a gente não sabia absolutamente nada. Então, ou o mestre guiava a gente literalmente, ou simplesmente a aventura não andava. Isso aí, depois que a gente começou a ter um mínimo de percepção, já não era mais preciso. Porque o que mais influi numa boa partida, numa boa campanha, num bom dia de jogo, são as pessoas interpretarem os seus personagens. No momento que a gente sentar, cada um decidir o seu, aqui agora falando não é mais o Pedro, é fulano de tal, que é um mago
que quer salvar a vila dele que está sendo atingida por uma praga. Ele tem que interpretar aquilo, não é mais o Pedro falando, é outra pessoa falando, é como se fosse um teatro mesmo. E aí isso não deixa o mestre guiar tudo. E é importante também frisar que quando você começa a aventura, você tem, igual o Pedro está falando, a interpretação, você vive o personagem e a conversa paralela morre. Você não tem conversa paralela. Porque se você chegar e eu vou falar com o Pedro assim, pô Pedro, vamos juntar e vamos matar aquele orco sozinho, vou deixar o Thiago de lado. O Thiago pode simplesmente falar assim, pô, eu tô aqui do lado, eu ouvi. E o mestre pode falar, olha, eu sou o cara que você quer matar e eu tô aqui, tô ouvindo também. Você tem que simbolizar que você quer falar em off. Aí ele vai fazer assim, vocês estão em off. E da mesma forma, se eu tô longe do Pedro e eu converso com ele, ele não pode chegar na ação, ele estando do meu lado, eu cheguei na sala agora, eu vou fazer isso porque eu escutei o Delator falando. Não, se você não está presencialmente, você não tem nenhum poder de telepatia, você não pode fazer isso, senão o mestre vai falar, não, você não vai fazer essa ação porque você não teria como saber isso, ele pode cortar a sua ação também. E outra, gente, uma outra coisa muito importante que aí o mestre tem que saber fazer muito bem. Como a gente está tratando principalmente do RPG mais famoso, que é o D&D, uma das bases é o combate, né? O bom mestre ele não vai falar assim, apareceu um goblin na sua frente com a arma tentando te assaltar na estrada. Ele vem falar, você está na estrada, de repente de uma das margens surge uma criatura de mais ou menos uns 60 centímetros, pele cinzenta, nariz agudo, carregando uma espada e um escudo, gritando impropérios contra você em uma língua que você conhece. O que você vai fazer? Você não sabe. Se o jogador não sabe o que é a criatura, beleza. Agora, eu, por exemplo, eu conheço muitos monstros de RPG, mas não necessariamente o meu personagem vai ter aquele conhecimento. Tô numa masmorra, aparece um olho flutuando na minha frente com um monte de olho flutuando. Corre. Eu sei que tem que correr. Eu sei. O Edgar sabe que tem que correr. Mas o meu personagem não vai saber. É esse tipo de... Pode carregar a sua inteligência, a sua experiência do vida real pra lá. Ele tem que equiparar isso com a sua ficha. Tipo, eu na vida real sou um atleta. É impossível, né? Mas eu chego lá e falo assim... Não, eu sei como é que eu faço um mortal pra trás. Então o meu personagem vai dar um mortal pra trás. Se eu não tiver pontos em atletismo, destreza e força, você vai dar um mortal pra trás, você rolou o dado, ou você vai quebrar a perna, ou você não vai chegar nem a fazer a ação. Você nem sai do chão. E vai ficar. Então, cara, vamos supor aqui que a gente fosse montar uma campanha. A gente ia ter que tirar um dia só pra gente montar as fichas dos personagens antes de começar, então, não é? Exato. E em alguns casos, você chega no final e você fala, não gostei não, e volta no início e faz tudo de novo. Porque às vezes você monta o personagem do jeito que você quer, imagina, mas chega no final, não bate com aquilo que você quer, você volta e faz de novo. É um ciclo. Realmente é um dia pra você fazer a personagem. E muito E hoje tem ferramentas que estão, agora também com essa pandemia, né, estão permitindo a gente jogar online. Eu tava jogando num grupo online, a gente se encontrava uma vez por semana via Discord, via qualquer outro aplicativo, inclusive com um sistema online de rolagem de dados público. Ou seja, todo mundo estava com a mesma janela aberta e via o dado virtual rolando. Muito legal. Muito bacana isso. Eu já comecei numa dessas plataformas que você tinha a possibilidade, até que no D&D tem um mapa. Você pode pôr um mapa na mesa e você define a distância do seu ataque, aonde ele tá. E o mestre, ele podia fazer isso como uma animação. Ele podia desenhar ou colocar o personagem, olha, vocês estão vendo uma criatura, ele fica cinza. Depois ele pode revelar, ele pode fazer o que ele quiser. Só que normalmente algumas dessas plataformas acabam por ser pagas. Então usa também a imaginação da vida real para você transformar a sua aventura num recurso mais barato. O que também pode ser falado, simplesmente jogar o dado na frente da câmera também no Skype, né? Nada que não se possa ser... Imaginação na vida real supera qualquer coisa. Eu até me ofereço, se vocês quiserem um dia terem essa experiência, de fazer uma ficha com vocês e narrar pelo menos uma campanha pra vocês. Eu não tenho esse problema, não. Fica aí Com certeza. Fica aí o convite. O dia que vocês quiserem, falar assim, narra pra gente uma aventura aí. Beleza, vamos narrar, vamos fazer isso. Vamos mover isso aí, cara. Vamos mover isso aí. Legal. É só vocês falarem que
RPG, principalmente esse, é uma coisa que eu gosto muito, eu leio bastante, até não sei se vocês sabem, mas além de Senhor dos Anéis, tem muita obra de fantasia medieval que foi baseado em RPGs. Senhor dos Anéis foi a base que criou o Dungeons and Dragons, por assim dizer, mas existem várias obras que se disseminaram depois disso, né? Muitas obras de fantasia. Uma clássica está sendo como é que fala, gente? Reeditada pela Jambô, que é a Dragonlance. As crônicas Dragões do Outono, Dragões do Inverno e Dragões da Primavera. Está sendo reeditada pela Jambô. É uma excelente leitura, é um livro ótimo. Eu tenho impresso para qualquer um de vocês a hora que vocês quiserem. E o livro é sensacional. Ele é da década de 80, para vocês terem ideia, dos primórdios do RPG mesmo. Mas é muito bom essa coletânea. Então fica a dica aí. E, gente, RPG é muito bom. Eu não sei quem ainda não jogou, o que está esperando. Então, sobre literatura, tem uma literatura brasileira que é pouco difundida, que é chamada de Crônicas dos Senhores de Castelo. Ele tem 4 volumes, 3 já foram lançados, o 4º lançou esse ano. É fantástico, ele é baseado em várias outras obras, que ele também, na primeiro prefácio, ele já fala que as obras que ele se baseia. É muito bom mesmo, gostei muito de ler, não parei, comecei a ler o primeiro, só fui parar no terceiro, porque não tinha mais livro, aí quando saiu agora, tô esperando pra ver se eu pego o 4º. Eu gostei muito. E igual o Senhor dos Anéis de novo, tem uma série que eu tava conversando até com o Thiago, de filmes dele da década de 80, que é de assustar, é todo em animação e de uma forma muito, muito bizarra, é muito esquisito. Mas não, eu fico puto que quando eu era criança, eu tive na mão o Senhor dos Anéis pra ver, em desenho animado. Só que eu olhei pra ele, eu simplesmente falei, nossa, que filme é esse? O cara falou assim, é A Espada e a Lei. Eu falei, A Espada e a Lei eu vejo no SBT, é horrível esse filme. Depois de ver, quando eu fiquei velho, eu peguei a capa de novo desse filme, olhei e falei assim, mas peraí, isso é Senhor dos Anéis, estava em inglês na capa ainda. E eu perdi a chance de ver Senhor dos Anéis quando criança por conta de um cara que não soube nem o que eu tava falando, e esse meu irmão, isso é A Espada e a Lei, cara. Aí era uma outra capa e tal. Aí Você falou, Edgar, em autor nacional. Tem também uma literatura nacional do Leonel Caldela. O Huff Gunner. Não, Huff Gunner Não, tô falando o nacional mesmo, o Leonel Caldela. Ele escreveu a trilogia de romances da Tormenta. São livros incríveis, baseados no cenário de RPG inteiramente. Claro, e você não precisa ter conhecimento prévio do cenário de RPG para ler qualquer um dos livros. Trilogia Tormenta que chama. A trilogia Tormenta eu já ouvi, e também essas lendas de Huff Gunner, ela nasceu do RPG. Eles começaram a fazer uma aventura e falaram do Huff Gunner, os fãs gostaram e o cara foi lá e escreveu tudo sobre ele. É fantástico. São acho que 3 ou 4 livros também sobre ele. Ele foi feito sobre uma aventura que o jogador estava fazendo, o pessoal do RPG, e é fantástico também. Eu já li a primeira, O Garoto Cabra, e agora eu tô só esperando chegar o patrocínio lá para eu poder baixar os 2 livros digitais dele e continuar lendo. É do Leonel Caldela, não é? Você tá falando, é dele também. O cara é fantástico. Ele escreveu baseado naquele Nerdcast RPG, né? Junto com o Azaghal, né? Isso. Eu escutei todos eles. Sempre acompanho. 4 vezes. E não só eles, eu sigo também mais 3 canais do YouTube só sobre isso, porque, como assim, não tô conseguindo jogar, mas olhando ali você meio que vivencia, você sente como se estivesse incluído, é muito, muito satisfatório. Por mais que não seja exatamente uma aventura, você narrando, você vivendo, você vivenciando, mas você tira um pouquinho da saudade. Não, com certeza.
E só complementando, eu falei da trilogia Tormenta, vou só falar o nome dos 3. O primeiro livro é O Inimigo do Mundo, o segundo é O Crânio e o Corvo, o terceiro chama O Terceiro Deus. São livros muito interessantes, muito para quem quer conhecer, tem algum interesse com o maior cenário de RPG do Brasil, vale a pena pegar esses 3 livros. Só reforço que é uma leitura dura, uma leitura à la George Martin, tá? Ou seja, um pouco mais adulta. Né? Bacana. Pra gente ir para as rodadas finais. Quem quer começar a jogar RPG, nunca teve contato com esse mundo, o que vocês indicam? Começa lendo uma literatura ou utilizando um livro que serve como jogo, por exemplo. Eu já tive alguns livros daqueles. Faz a ficha, vai lendo uma página, no final você tem que jogar o dado e ver para qual página você vai e o que você vai fazer, né? Isso. Livros bem fininhos, a própria Jambô tem bastante, né? Com temas variados, bem simples. O que vocês indicam? Uma leitura, um jogo, uma leitura-jogo, assim, utilizando o livro, ou, sei lá, tentar encarar um grupo e já mergulhar nesse universo assim de cara. Eu sou da partida de aprender fazendo. Então, se você tiver um grupo de amigos legais, te inclui ali, você fica como se fosse um NPC, um personagem não jogar, para você interpretar ali, você contextualizar, ou até mesmo hoje em dia, na nossa época não tinha muito isso, que a gente tinha que interpretar tudo pela folha. Então, se por acaso você tivesse um livro em inglês, faltava muito pedaço. Hoje em dia não, você pega lá, o livro está todo em português, tem aventuras no YouTube, então você consegue pegar uma aventura no YouTube, o cara explica passo a passo daquela ficha. Então, para quem vai mestrar de início, pega tutorial no YouTube, cara, pega ali. Aí eu quero ter um contexto, eu vou mestrar. Aí você pega a literatura, dá uma lida, ou se contextualiza por filmes. Pô, tem The Witcher no Netflix que é fantástico pra você se basear. Ou anime. Eu gosto muito de anime, não sou muito fã de história medieval. Pega anime. Poxa, eu fiz 3 aventuras, só sou de anime. Não sou de anime não, eu sou da velha guarda do desenho. Pô, a gente fez uma de Mutantes. A gente fez inteirinho, igualzinho Mutantes, que foi Nova Geração dos Mutantes, que tava passando no SBT. A gente fez. Cada um era um personagem, eu era do gelo, outro era elétrico. Normal, você se escolhe. Mas tem um grupo de amigos para poder fazer isso, porque é muito mais divertido quando você faz isso em conjunto. Que aí todo mundo aprende junto, se quebra junto e é muito mais legal. É muito divertido mesmo. Eu concordo plenamente com o Edgar, porque o livro-jogo é algo muito... Eu sempre achei, apesar de eu já ter usado também, eu acho ele muito limitado. Assim, quando você tem uma sinergia legal com um grupo, todo mundo aprende junto. O universo... eu quero criar um universo nosso. Os 4, 5, 6, eles vão sentar e dali vai surgir o universo deles. É muito mais... é muito mais extrapolado, muito mais... visualmente falando, muito mais legal também, né? Mas eu quero utilizar as regras do D&D, porque tá tudo muito mais simples ali. Tá, beleza. Só que eu vou falar do mundo de ficção científica, cyberpunk. Não tem elfo, mas tem algo que eu posso usar as regras do elfo. Posso adaptar as magias de lá, não são magias mais, vai estar nas cápsulas das armas de fogo, vai atirar, vai acontecer o efeito da magia. Tudo pode ser adaptado, tudo pode ser. Então, gente, nunca jogou RPG? Quer jogar? Tem um grupo de amigo bom? Senta, troca ideia, fala o que quer fazer, vai na internet, que material que não falta. E a questão é, divirta-se e lembre-se que aquilo é só um jogo. Só um detalhe, claro. Se for ver a saga Crepúsculo e depois falar, vou jogar Vampira Máscara, faz isso não, porque pelo amor de Deus, isso não bate bonito, fica uma merda. O Edgar tocou numa ferida de todo jogador de RPG. Rapaz, não existe um jogador de RPG que conheça, que já jogou algum RPG na vida e veja Crepúsculo com bons olhos. Não dá. Quando você olha um vampiro brilhando no sol, aquilo dá uma vontade dá uma dor no coração, uma ferida na alma. Aquilo é muito... Mas aí não pode criar um personagem vampiro-elfo? Pode. Aí é o Edward. Daqui a pouco ele não vai brilhar no sol, ele vai morrer no sol. Até se for um Dark Elf,
fazer o que for, só se ele for assim, tipo, lá no Vampiro à Máscara, tem as gerações. Se você é de 8º, o cara te morde, o que nasce é 9ª. Se você quer ser um Daylight, você andar na luz, acho que se não me engano, acho que é 14ª, 15ª, ou seja, você pode andar na luz à vontade, porque você é um bosta, você não tem poder nenhum, você é fraco. Então, aí acontece a diferença. Aí não dá, gente, não dá. Beleza, eu tentei, mas não deu não. Beleza. Eu acho que a gente já fez uma boa introdução, né, Thiago? Vou passar a palavra para o Thiago para ele falar. Depois a gente passa para as despedidas, né? As considerações finais, abraço, rede social, tá bom? Vai lá, Thiago. Não, só para complementar aqui, agora sim que abriu um pouco mais a cachola, né? O entendimento aqui do RPG já está um pouco mais, vamos dizer assim, já estou um pouco mais entendido, né? Depois desse tutorial aqui, dessa aula da galera aqui, realmente, cara, dá aquela vontade, aquele ânimo assim de você reunir, né? Para poder começar ali, querer jogar, introduzir. Então, já que o Pedro deixou o convite aí, a gente vai mover isso aí conforme o andar da carruagem aí, né, nos tempos aí. E aí, eu vou deixar aqui só uma indicação de um livro do Steve Jackson, que é um RPG Aventuras Fantásticas. Ele é uma introdução aos role-playing games. Então eu vou dar uma lida aqui nesse livro para, de repente, pode me ajudar bastante, né, com algumas noções aí, né? E eu acho que pode vir muito a calhar, cara. Gostei muito, né, desse papo aqui, desse aulão, desse tutorial aqui. E eu acho que a gente devia sim juntar essa galera aí e fazer uma campanha aí, não é, Pedro? Eu fico à disposição. Me ofereço para narrar um D&D clássico, um mundo medieval, porque é o que eu conheço mais e sou capaz de narrar. Gostei muito do papo, espero que a galera tenha conseguido pegar, né? Tenha conseguido ver o que o RPG não é nada demais. Pode vir a ser complexo? Pode, como tudo na vida pode ser complicado, mas a base dele é simples. A base dele é um grupo de amigos imaginando estar matando um dragão enquanto você está sentado no sofá da sua casa e seu personagem está lá matando um dragão. É só basicamente isso, nada demais. Então, vamos então fazer as considerações. Vocês mandem um abraço para quem vocês quiserem. Deixem as redes sociais para a galera que quer seguir, quer conhecer vocês, quer trocar uma ideia, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de participar aqui com todo mundo. Vocês podem seguir na minha rede social lá no Instagram, quem quiser, Pedro Azevedo 27. Também a rede social do BS Geek, né, que é o evento que a gente trabalha aqui em Itaperuna. E tô por aí, Thiago, Igor, Della Torre, o dia que vocês quiserem, a gente começa a marcar fazendo a ficha de vocês, fazendo o início da campanha, para vocês entenderem do que a gente tá falando. O ideal, né, seria presencialmente, mas se não for possível, vamos virtualmente também. Tá certo. Bom, gente, fico muito feliz pelo convite de vocês. Também estou disponível aqui para a aventura que o Pedro vai narrar, porque é uma saudade que não tem fim. A gente fica com vontade mesmo de jogar. Rede social, não sou muito ativo lá não, mas se quiser seguir, Edgar ou Della Torre no Instagram. E fica um abraço aí para todo mundo e paz. Joguem RPG. Vai dar muito certo. Vai mesmo. É isso então, galera. Agradecendo a todos aí, Pedro, por ter aceitado o nosso convite. É muito bom, né? A gente estar junto, conversando. Agradecer também ao BS Geek, né? Que é um parceiro aí do Papo Nerd. A gente está sempre junto aí. Futuramente a gente pode mover alguma coisa aí direcionada a RPG, né? Porque eu acho que pode dar bons frutos aí. Agradecer também ao Della Torre pela presença aqui também, foi muito bacana.
Acredito que possamos fazer mais episódios, né, seguindo aqui uma linha de spin-off aqui do podcast do Papo Nerd para RPG, porque ficou muito bom, muito legal, gostei. E é aquilo, né? Vamos preparar para fichinha. A hora que quiser. Deixo aqui também um grande abraço para todos os ouvintes que estão ouvindo agora, né? Obrigado, galera. E quem quiser conversar comigo, tô lá no Instagram e no Twitter, que é Thiago, com TH, _Moura 57. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma piadinha. Esperto foi o Gandalf que quis solar o Balrog para pegar o XP todinho para ele. Ai, meu Deus do céu. Bem, galera, é isso, né? Esse foi o nosso episódio introdutório nesse universo de RPG. E eu quero aqui agradecer ao Pedro. Prazer te conhecer, meu irmão. Prazer, Igor. Tá, obrigado por você ter estado aqui com a gente, ter sido nosso professor nessa noite, juntamente com meu querido Edgar de la Torre, né? Muito tempo que eu não ouvia, né? Muito obrigado também pela participação aqui conosco. Thiago, meu parceiro no canal Papo Nerd, valeu. Eu espero que a gente consiga tirar bom proveito dessa primeira conversa, para estarmos nos preparando para, quem sabe, novos episódios, para que vocês possam estar aqui novamente com a gente e aprofundar muito mais, trazendo outros ouvintes para esse universo também. Ok? Valeu. Para quem quiser conversar com cada um de nós, né, os links das nossas redes sociais vão estar aí na descrição do episódio. Tá? Fiquem à vontade e até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Ataque de oportunidade no Pedro. Esse podcast foi editado por Livro, Caneta e Café.